Olá, tudo bem? Sou o professor Geórgio, da disciplina de História. Na aula de hoje, nós vamos abordar sobre um dos temas integradores. Vamos fazer o estudo das plantas medicinais. As plantas medicinais são usadas há muito tempo por nossos antepassados. Então, os nossos ancestrais, eles faziam uso das plantas medicinais. Isso quer dizer que antecede a história humana escrita. No período paleolítico, já usava-se plantas que poderiam beneficiá-lo ou levá-lo à morte. As plantas medicinais são aquelas que apresentam ação farmacológica, ou seja, ajudam na cura ou tratamento de várias doenças. Isso quer dizer que elas podem não só beneficiar, mas como também prejudicar. Algumas plantas são tóxicas, fazem mal à saúde. E o ser humano, ele pôde observar ao longo dos anos em contato com a natureza os benefícios e os malefícios que essa planta poderia trazer, essas plantas medicinais. O uso de plantas medicinais pelos seres humanos remonta-se à pré-história da humanidade, ou seja, as sociedades ágrafas faziam uso de suas propriedades. Observando os animais, os seres humanos poderiam distinguir que algumas plantas eram tóxicas e outras venenosas. É claro que com a observação, os seres humanos, em harmonia com a natureza, ele consegue aprender e, através da tradição, passar para as futuras gerações esse conhecimento. O uso das funções terapêuticas das plantas e vegetais para a prevenção de tratamento de doenças, ele hoje é muito comum na medicina alternativa, herbalismo ou fitoterapia. A palavra fitoterapia tem origem grega e resulta da combinação dos termos fito, que é igual plantas, e terapia, igual a tratamento. Ao longo de maior parte da história, as plantas têm sido a base de grande parte da medicina tradicional, cuja prática persiste em várias regiões do mundo. A gente vai observar ao longo da aula que muitas sociedades, comunidades, fazem uso da fitoterapia. Algumas entram até, no caso, em conflito. O que é medicina tradicional? O que é medicina alternativa? No caso da China, os chineses, eles utilizam o que para nós é medicina alternativa, eles utilizam a medicina alternativa como se fosse a medicina tradicional. Temos aí os riscos. Além do princípio ativo terapêutico, a mesma planta pode conter outras substâncias tóxicas. A grande quantidade de substâncias diferentes pode induzir a reação alérgica, pode haver contaminação por agrotóxicos ou metais pesados. Como eu disse antes, nem sempre as plantas podem beneficiar os seres humanos, os animais. É necessário ter o conhecimento da importância dessas plantas, do seu uso. Então, quando nós compramos uma planta, uma erva ou uma fruta, se o solo estiver contaminado, se ela tiver se o uso de agrotóxico foi muito grande, isso infelizmente pode acarretar em danos para a saúde humana. Então é necessário que a gente possa observar, possa cuidar bem do solo, das ervas, enfim, do componente que é utilizado. A gente tem que ter um conhecimento grande para que não possa, ao colher e fazer o uso dessa planta, dessa fruta, desse alimento para a culinária, para a nossa mesa, para que não possa nos prejudicar. Então, como foi visto no slide, o risco ele pode ser grande se a gente não tem o conhecimento do que está sendo utilizado. O Oriente Médio e África. Os sumérios, há cerca de 5.000 anos, anotaram seus conhecimentos em placas de argila sobre centenas de espécimes, entre eles a mirra e o ópio. Em 1500 a.C., os antigos egípcios escreveram o papiro Herbes, o qual contém informações
sobre 850 plantas medicinais, incluindo o alho, o junípero, a cannabis, a mamona, a babosa e a mandrágora. Bom, o tópico agora é sobre o Oriente Médio e África. No Oriente Médio, ou seja, os sumérios, na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, eles já escreviam, né, na escrita cuneiforme, né, nas placas de argila, né, a chamada escrita cuneiforme já era utilizada pelos sumérios. Então, eles deixaram um relato, escritos desse conhecimento para as futuras gerações, né? Eles anotaram, né, deixaram um catálogo, né? Isso é importante. Não só os sumérios, como também os egípcios já faziam uso, né, das plantas medicinais, utilizavam não só para curar, mas para poder embalsamar, conservar corpos. Tá? Então, esse conhecimento já veio, né, do Paleolítico para o Neolítico, o período Neolítico, né, e na Antiguidade, né, as antigas civilizações faziam uso, né, de plantas medicinais para o tratamento e para a preservação dos corpos. O papiro Herbes, do Antigo Egito, data 1550 a.C. O papiro Herbes, do Antigo Egito, possui uma prescrição sobre a aplicação tópica de cannabis sativa, maconha, para a inflamação. Ou seja, o que nós conhecemos, né, na linguagem popular sobre a maconha, ela é utilizada, né, para o tratamento, né, de diversas enfermidades. Então, a gente pode observar que no Egito Antigo já fazia uso, já tinha o conhecimento, né, dessa erva, né, utilizada para fins medicinais, né, para fins de tratamento. Ela era utilizada para a inflamação. Então, nós vamos abordar agora sobre a Ásia, né, o continente asiático. O conhecimento médico desenvolvido na Índia há cerca de 7.000 anos faz dela um dos mais antigos sistemas medicinais da humanidade. Na China, sucessivas gerações se basearam no Xinong Ben Cao Jing, farmacopeia, assim como Yao Xing Lun, Tratado da Natureza das Ervas Medicinais, um tratado do século VII da dinastia Tang sobre medicina herbal. A gente tem o conhecimento que na Ásia, né, civilizações antigas, né, na Ásia, a Índia, né, que se desenvolveu há muitos anos atrás, né, na China. Então, essas civilizações, elas tiveram um grande conhecimento da utilização de ervas, né, e puderam catalogar, fazer catálogos para as futuras gerações, né, para garantir que esse conhecimento não ficaria perdido na história. Então, através de documentos, catalogando, né, eles passam para as futuras gerações esse conhecimento que já vem, né, de muitos anos atrás. Sushruta Samhita, fundador da medicina tradicional indiana, que introduziu inovações notáveis no campo da cirurgia. A obra contém 184 capítulos e a descrição de 1.120 patologias, 700 plantas medicinais no século VI a.C. Então, a gente pode observar que o Sushruta Samhita, ele teve uma grande importância para a cultura indiana, né? A cultura do uso de plantas medicinais. Né? Então, a sua importância, até hoje, ela teve como uma referência, né, para a sociedade indiana e também para o mundo, né, essas informações sobre as plantas medicinais. Bom, agora é sobre a China, né? A China são duas civilizações muito antigas, né, e que tiveram contato, né, com essas plantas, com essas ervas, e que beneficiam, né, eles fazem uso das plantas medicinais para a civilização não só asiática, mas também para o mundo. Então a gente começa lendo o Xinong Ben Cao Jing. É um livro chinês de informações técnicas que retratam a nomenclatura das substâncias. Lista 365 plantas medicinais e seus usos, escritas
entre cerca de 200 e 250 depois de Cristo. Bom, os chineses, né, que iniciaram ali a ocupação pelo Rio Amarelo, né, chamado o rio Yangtze, na China, civilização milenar, antiga, né, eles, através de seu conhecimento, também catalogaram, né, expandiram, né, fizeram com que esse conhecimento pudesse chegar, né, a muitas nações, os povos indígenas e as plantas medicinais. As plantas estão associadas a um conjunto de saberes e práticas que tem a sua origem nos mitos. Então a gente pode observar que para o nativo, as plantas estavam associadas não apenas a rituais de cura, mas também ao espírito, né, que transcendia, né, transcendia a matéria, né, algo metafísico, né, pessoal? Bom, contam ou recriam um mito, né? Os indígenas, eles contam ou recriam um mito, promovendo a interação de divindades, homens, animais e plantas. As populações indígenas acreditavam que essa interação era indispensável. Então, para os indígenas, né, a interação, né, entre homens, animais e plantas era algo né, associável, não poderia estar dividido, separado, né? Não só a matéria, né, como a espiritualidade era de suma importância para os nativos. Algumas plantas, né, de uso medicinal que possuem propriedades. A coca possui propriedades analgésicas. O tabaco, usado como pesticidas sob a forma de tartarato de nicotina. Também é usado em alguns remédios. Essas plantas, elas eram muito utilizadas pelos indígenas, né? Comigo agora, né? Nos rituais, né? Então, serviam não só para a cura, mas nas cerimônias, né? Os indígenas se aproximavam dos espíritos, né, da natureza, né? Então, essa harmonia do nativo, né, com a natureza era muito importante. Então, e quem é que tinha esse conhecimento, né? Qual era, né, o mestre, né, utilizado, a referência utilizada pelos indígenas, o doutor dos indígenas, né? Os indígenas, eles dão valor né, aos ancestrais, né, aos mais velhos, né? Os mais velhos, né, as pessoas mais idosas tinham uma importância muito grande, né, para os indígenas e até hoje, né? Então, essa tradição que vem de, né, avô para pai, de pai para filho, essa tradição era uma história viva, né? Uma biblioteca viva. Então, esse conhecimento, ele era transmitido, né, de geração em geração, e quem é que tinha esse conhecimento era o pajé. Os pajés podem assumir o papel de médicos, sacerdotes e fazer uso de plantas para fins medicinais ou invocação de entidades. Bom, a gente pode observar através, né, da leitura, né, a gente procurando fazer uma reflexão da importância, né, dos mais antigos, né, os pajés, eles conseguiam, né, transmitir, né, esse conhecimento, fazer o uso, né, eles eram os médicos, né, então, além de médico, eles eram sacerdotes. Então, essa conexão entre a saúde, né, o imaterial, né, e o material, né, o transcendental, né, e o que estava ali presente no dia a dia, essa ligação, essa conexão era de suma importância, né? Não poderia ser dissociada, né? É algo que os indígenas, eles tinham, né, valorizavam muito, né? Valorizavam muito os indígenas, e os pajés, eles eram a referência, né? Os mestres, né? E até hoje, né, tem a sua importância, né, como um dos principais líderes, né, religiosos, espirituais e também líder medicinal, né, considerado médico dos médicos para os indígenas. E agora a gente caminha para a conclusão, para o encerramento, a sabedoria proveniente da natureza. As pessoas reconhecem o valor das inovações tecnológicas. Contudo, invenções como o computador e a internet não foram suficientes o bastante para ofuscar a sabedoria proveniente da natureza.
a gente pode observar que todo o avanço tecnológico, né, com tanta velocidade, né, com tanta interatividade, essa interface que a gente pode observar no mundo contemporâneo, ela não é suficiente para ofuscar a sabedoria proveniente da natureza. A sabedoria ela vem com o tempo, ela vem com a humildade. A gente sabe que os saberes, né, o saber, né, o conhecimento, ele caminha nos livros e com os mestres, mas a sabedoria ela vem com a humildade e com a vivência. Então, essa é a conclusão que eu queria deixar para vocês. Um abraço, foi um prazer e até a próxima.